por incontáveis séculos permaneceram guardados nas profundezas das areias do Egito. Escrituras envoltas em mistério que, ao ressurgir, desafiariam tudo o que a humanidade considerava verdade. Estes são os evangelhos gnósticos, textos espirituais ancestrais. Eles ecoam verdade sobre um conhecimento secreto, a divindade em nós e uma batalha cósmica entre luz e ignorância. Eles foram veementemente rejeitados pela igreja primitiva, rotulados como heréticos. Contudo, esses escritos antigos oferecem uma perspectiva radicalmente distinta sobre Jesus, a salvação e a complexa jornada da alma. Embarcaremos agora em uma profunda jornada para desvendar sua história completa. Vamos traçar seu percurso desde suas enigmáticas origens místicas até sua surpreendente e implacável supressão. E, finalmente, chegaremos ao seu emocionante e revolucionário redescoberto no século XX, uma narrativa de fé e revelação. Se você já sentiu que existe algo muito mais profundo no caminho espiritual do que nos contaram, saiba que não está sozinho. Muito antes da fé cristã se solidificar nas instituições de hoje, o panorama espiritual do mundo antigo era incrivelmente diverso e dinâmico. Entre os grupos mais fascinantes dos primeiros cristãos estavam os gnósticos, um movimento místico que acreditava que a verdadeira e plena salvação só podia ser alcançada através de um conhecimento interior profundo. A esse conhecimento eles denominavam gnose, a luz interior do conhecimento divino. É crucial compreender que a gnose, para os gnósticos, não era apenas conhecimento intelectual. Pelo contrário, representava um conhecimento espiritual profundamente transformador, uma experiência direta e íntima da alma com o divino, algo capaz de alterar radicalmente a percepção da realidade. Para os gnósticos, o universo não era apenas um campo de batalha entre o bem e o mal. Era uma realidade complexa, fundamentalmente dividida entre o puro espírito e a densa matéria, entre a verdade luminosa e a ilusão enganosa, entre a luz que revela e a escuridão da ignorância. Eles nutriam a crença de que o mundo material, este cosmos físico onde nascemos, sofremos, trabalhamos e morremos, não era a criação de um Deus perfeito e amoroso. Em vez disso, concebiam-no como a obra de um ser inferior. Um ser que eles consideravam ignorante e limitado, a quem denominavam o demiurgo. Esta entidade, por vezes identificada com o Deus do Antigo Testamento, não era maligna, mas sim profundamente falha e imperfeita em sua natureza e criações. O demiurgo, em sua limitada compreensão, acreditava-se o ser supremo, o Deus único do cosmos que havia criado. No entanto, estava tragicamente cego às realidades espirituais superiores que o transcendiam em glória e sabedoria. Essa visão cosmológica era, em sua essência, revolucionária para a época. Em vez de pregar obediência cega a uma autoridade externa, os gnósticos afirmavam que a centelha divina já habitava, de forma inerente, dentro de cada ser humano. Ela aguardava ser reconhecida e cultivada. O problema fundamental para eles não residia no pecado, mas sim na vasta e abrangente ignorância da própria natureza divina interior. Somos, segundo a profunda visão gnóstica, seres divinos aprisionados em um mundo imperfeito e quebrado. Nossas almas são mantidas em um estado de sono profundo pelas ilusões da vida material. Nossa verdadeira missão, portanto, não consistia em adorar um poder externo ou temer um Deus punitivo, mas sim em despertar para nossa real natureza. Isso implicava em recordar nossa origem celeste e, por fim, em retornar ao reino espiritual de onde originalmente proviemos, através do autoconhecimento. Nesse contexto místico, quem era Jesus para os gnósticos? Longe de ser um sacrifício humano para redimir pecados, ele era percebido como um mestre de sabedoria divina, um profundo revelador de conhecimentos ocultos e, acima de tudo, um guia luminoso para a verdade interior que reside em cada um. Nos textos gnósticos redescobertos, a figura de Jesus emerge proferindo parábolas complexas e ditos enigmáticos. Eles instigam a reflexão e a introspecção, convidando o ouvinte a uma verdadeira jornada interna. Ele, nesse contexto gnóstico, não exige fé cega. Pelo contrário, convida ao questionamento profundo, à transformação pessoal radical e à revelação interior da alma, que é a verdadeira gnose. Este caminho espiritual de autoconhecimento e de transformação não era, para os gnósticos, um privilégio exclusivo de sacerdotes ou de uma elite religiosa restrita. Qualquer indivíduo, seja homem ou mulher, rico ou pobre, tinha o potencial de alcançar a gnose. Bastaria que estivesse genuinamente disposto a buscar esse conhecimento com sinceridade, profundidade e uma devoção inabalável. De fato, vários evangelhos gnósticos destacam o papel proeminente de mulheres como Maria Madalena. Ela não é apresentada como uma pecadora arrependida,
mas sim como uma discípula iluminada. Com uma conexão íntima e profunda com Jesus, ela detinha um conhecimento profundo sobre os mistérios mais recônditos da alma humana. No Evangelho de Maria, a figura de Maria Madalena assume uma posição de mestra e reveladora. Ela ensina aos demais discípulos sobre a complexa ascensão da alma após a morte física. Maria revela visões e conhecimentos que surpreendem até mesmo Pedro. Essa figura viria a simbolizar o alicerce e a estrutura da futura igreja institucional. Maria compartilha insights profundos sobre a superação das paixões terrenas, dos julgamentos mundanos e da ignorância, guiando as almas para a sua libertação. Contudo, ideias tão poderosas, libertadoras e desafiadoras, como as defendidas pelos gnósticos, inevitavelmente gerariam conflito com as estruturas de poder emergentes. À medida que o cristianismo crescia, buscando uma identidade unificada e um dogma centralizador, a mensagem gnóstica tornava-se cada vez mais perigosa. Para os líderes eclesiásticos da época, os gnósticos representavam um desafio teológico e político. Em vez de aderir a uma doutrina fixa, promoviam a experiência pessoal e direta com o divino, que era incontrolável. Em vez de hierarquia rígida, propunham uma liberdade espiritual que permitia a cada indivíduo buscar sua própria verdade interior. Essa autonomia era inaceitável para quem buscava uma fé organizada e alinhada ao poder do império. Assim, teve início uma batalha silenciosa mas implacável pela própria alma do cristianismo em formação. A partir do século II, figuras proeminentes como Ireneu de Lyon, Tertuliano e Hipólito de Roma, entre outros teólogos influentes, escreveram extensos tratados condenando veementemente os gnósticos. Eles os acusavam de heresia, de distorcer a mensagem de Cristo e de se deixar seduzir por um orgulho espiritual perigoso. Aos olhos desses defensores da ortodoxia, os gnósticos eram vistos como perigosos, não porque estivessem errados, mas porque eram extremamente difíceis de controlar e enquadrar em uma estrutura dogmática rigidamente definida. Apesar da perseguição, os gnósticos persistiram. Mantiveram-se em comunidades pequenas e marginalizadas. Continuaram a copiar diligentemente seus evangelhos, a celebrar rituais secretos e a compartilhar suas visões profundas, mantendo viva sua fé. Contudo, o poder institucional da Igreja crescia de forma inexorável. No século IV, com a conversão do imperador Constantino e a convocação do Concílio de Nicéia, 325 d.C., o passo final para a unificação do dogma cristão foi dado. Uma ortodoxia oficial foi estabelecida definindo crenças, escrituras aceitas e práticas sancionadas. Tudo o que divergia foi declarado herético e condenado. Os textos gnósticos foram formalmente proibidos, seus leitores perseguidos. Suas comunidades foram sistematicamente dissolvidas. Muitos de seus preciosos escritos foram queimados publicamente ou destruídos num esforço para apagar sua existência. No entanto, alguns gnósticos, cientes do valor de suas palavras, esconderam seus livros. Em vasilhas de barro seladas e em cavernas remotas, eles enterraram suas escrituras. Nutriam a esperança de que, em uma era futura, alguém os encontrasse e suas vozes pudessem ser ouvidas novamente. E, de fato, foi exatamente isso que ocorreu. Por mais de um milênio, a voz gnóstica permaneceu silenciada, um eco distante na história. A narrativa do cristianismo foi contada exclusivamente pelos vitoriosos. A figura de Jesus foi gradualmente reduzida à de um salvador passivo, um ícone de obediência e sacrifício, diminuindo sua profundidade. A possibilidade de sua mensagem ser um chamado ao empoderamento interior foi apagada. No entanto, os textos gnósticos não desapareceram. Eles estavam apenas adormecidos, aguardando pacientemente. Aguardavam um momento em que a humanidade estivesse pronta para olhar além do dogma imposto, para questionar a versão oficial e buscar a verdade onde ela sempre esteve, no mais profundo da alma humana. Em um acontecimento que mudaria para sempre a percepção do cristianismo primitivo, em dezembro de 1945, num canto empoeirado do deserto egípcio, perto de Nag Hammadi, ocorreu um evento monumental. Um camponês local, Mohamed El-Saman, buscando fertilizante, tropeçou em uma vasilha de barro selada, enterrada profundamente. Inicialmente, Mohamed hesitou em abri-la. As crenças populares diziam que jarras antigas podiam aprisionar espíritos malignos e quebrá-las traria uma maldição. No entanto, a curiosidade provou ser mais forte que o medo. Quando ele rompeu a vasilha, não liberou demônios. Em vez disso, encontrou 13 códices antigos, cuidadosamente encadernados em couro. Estavam meticulosamente preservados, ocultos por quase 1.600 anos. O que ele segurava não era apenas um conjunto de livros velhos. Era uma autêntica biblioteca espiritual.
uma coleção de textos sagrados proibidos, perseguidos e quase apagados da história. Mohammed al-Saman havia descoberto uma porta para o conhecimento esquecido, uma cápsula do tempo. Ela continha as vozes perdidas de uma corrente espiritual brutalmente esmagada pela narrativa histórica dominante. Esses códices resgatados continham mais de 50 escritos distintos, muitos completamente desconhecidos. Títulos estranhos e místicos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe, a Sofia de Jesus Cristo e o Apocalipse de Adão. Não eram meras repetições das narrativas bíblicas. Não eram variantes superficiais do cristianismo ortodoxo. Eram escritos profundamente diferentes, que ofereciam outra visão de Jesus, da alma humana, do universo e do propósito da existência. O que os tornava tão revolucionários não era só a antiguidade, mas, sobretudo, sua poderosa mensagem. Eram os escritos dos gnósticos, místicos espirituais declarados hereges nos primeiros séculos. Por muitos séculos, estudiosos presumiram que seus ensinamentos estavam perdidos. Sobreviviam apenas referências fragmentadas e distorcidas, escritas por seus inimigos. Mas agora, pela primeira vez na história moderna, a humanidade tinha a oportunidade de ler diretamente as palavras dos gnósticos, sem filtros, sem censura e sem reinterpretações dogmáticas que obscureceram sua mensagem. Um dos textos mais célebres de Nag Hammadi foi o Evangelho de Tomé, uma coleção fascinante de 114 ditos atribuídos a Jesus. Surpreendentemente, não há relatos de seu nascimento, crucificação ou ressurreição. Nele, Jesus não emerge como sacrifício, mas como um mestre iluminado, um sábio oriental. Ele guia seus discípulos à compreensão de sua própria natureza divina. Em uma passagem impactante, Jesus afirma: "Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que tens te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que não tens te destruirá." Este não é um chamado à fé cega, mas um convite poderoso ao despertar interior, à introspecção profunda que revela essa verdade. Esse despertar interior é o eixo central da visão gnóstica, o ponto nevrálgico de sua filosofia. Os textos descrevem a jornada da alma humana, que desceu ao mundo material. Ela perdeu a memória de sua origem celeste e ficou aprisionada em um ciclo incessante de ignorância, desejo e sofrimento. No entanto, a centelha divina, fragmento do divino, permanece viva nas profundezas de nosso ser, aguardando ser acesa pelo verdadeiro conhecimento. Os evangelhos gnósticos, de forma revolucionária, não falam de pecado original. Eles falam de um esquecimento original. Para eles, a salvação não se encontra no perdão de um Deus externo, mas no profundo ato de recordar quem somos realmente em nossa essência divina. Nesses textos antigos são narradas cosmologias complexas, onde o universo foi criado por seres espirituais chamados éons. Eles são emanações diretas do Deus Supremo, a fonte primordial de toda essa existência. Uma dessas éons, Sofia, sabedoria, desejou conhecer o Deus Supremo por si mesma, sem seu complemento divino. Nessa queda, ela deu origem a um ser imperfeito, o demiurgo, o criador ignorante do mundo material. Essa narrativa mitológica, embora pareça estranha, representa uma metáfora poderosa. Ela nos diz que o mundo físico que percebemos é uma ilusão imperfeita, uma sombra da verdadeira realidade. Nossa existência mais autêntica se encontra além da matéria, no reino do espírito. Nesse cenário cosmológico complexo, Jesus não surge como sacrifício sangrento para redimir pecados. Ele é apresentado como um portador da gnose, um revelador de mistérios, um mestre espiritual. Desce ao mundo material com a missão de despertar as almas adormecidas para sua verdadeira natureza. No Evangelho de Tomé, não há milagres ou morte na cruz. Em vez disso, Jesus profere frases enigmáticas. O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, habitais na pobreza e vós sois a pobreza. Este é um chamado revolucionário. Não convida à submissão cega a um salvador externo, mas a iniciar uma busca interior que revela nossa verdadeira natureza divina. O Evangelho de Maria oferece uma visão surpreendente. Maria Madalena é apresentada como uma das discípulas mais sábias e próximas de Jesus. Ela não apenas compreende a profundidade de sua mensagem, mas a transmite com clareza espiritual. Isso provoca ciúmes e resistência entre os discípulos masculinos, especialmente Pedro. Neste texto, Maria compartilha visões sobre a alma e sua ascensão pelos planos espirituais após a morte. Ela fala sobre superar paixões, julgamentos e a ignorância material, guiando as almas para a libertação.
É, em essência, um mapa místico do caminho da alma em direção à liberdade total e à iluminação. No Evangelho de Filipe, a simbologia atinge um nível ainda mais profundo. O mundo físico é descrito não como a realidade última, mas como uma mera sombra, um reflexo imperfeito da realidade espiritual. O verdadeiro conhecimento, a gnose, é representado como uma união íntima e profunda, quase um casamento sagrado entre a alma humana e o espírito divino. Este texto sugere que os sacramentos cristãos tradicionais não são rituais vazios, mas símbolos poderosos de processos internos de transformação. O Evangelho de Filipe menciona Maria Madalena como a companheira de Jesus. Ele insinua que compartilhavam um laço espiritual e amoroso que transcendia a mera compreensão humana. Os evangelhos gnósticos não se concentram no pecado, culpa ou julgamento divino. Não há ameaças de castigo eterno, nem um chamado para temer a Deus. Em vez disso, transmitem uma mensagem profundamente libertadora. O reino de Deus não está em um céu distante nem é reservado para poucos. Ele já está e sempre esteve dentro de você. Você não precisa de intermediários ou instituições religiosas para acessá-lo. Basta olhar para dentro, reconhecer sua divindade e lembrar o que esqueceu. Contudo, esse caminho não é fácil. Os gnósticos alertavam que existem forças que mantêm a alma em sono, em esquecimento. Eles as chamavam de arcontes, energias que governam o mundo material. Elas manipulam a consciência humana através do medo, desejo, distração e ignorância. No contexto moderno, podemos ver isso como sistemas de pensamento ou mecanismos psicológicos que impedem o despertar. Essas forças não são demônios literais, mas símbolos do domínio da ilusão sobre nossa percepção. Por isso, o caminho gnóstico é frequentemente do buscador solitário, do místico que ousa questionar verdades impostas. É o caminho de quem rejeita fórmulas predefinidas e confia na luz que brilha em seu próprio interior. É a jornada da alma que se lança ao abismo do autoconhecimento, enfrentando suas sombras internas, libertando-se do condicionamento social e ascendendo em direção à verdade eterna. Essa é a principal razão pela qual os textos gnósticos foram perseguidos. Não eram falsos, mas impossíveis de controlar. Eles eram perigosos porque empoderavam o indivíduo em sua busca pela verdade. Proclamavam que você não precisa ser salvo, mas sim despertar do esquecimento imposto, que não precisa adorar um Deus distante, mas sim lembrar que você mesmo é parte intrínseca do divino. Hoje, em um mundo saturado de informações superficiais, mas carente de sabedoria, esses textos ressoam. Eles são um eco poderoso de verdades esquecidas. Sua linguagem mística fala a mesma língua de sufis, sábios orientais e poetas espirituais. Nos lembram que o caminho para o sagrado não passa por obediência cega, mas sim pela experiência direta, pela introspecção sincera e pela transformação interior genuína. Os evangelhos gnósticos não são meros documentos históricos. São, em essência, chamados vivos à alma humana. São convites a embarcar na jornada mais importante de todas, para dentro, para o núcleo do ser, onde a alma e o divino se encontram em um silêncio profundo. Talvez eles foram enterrados não para desaparecerem, mas para serem descobertos no momento mais preciso, quando a humanidade estivesse pronta para ouvi-los. E talvez esse momento seja agora. Em nosso mundo moderno, muitas pessoas se sentem desconectadas de instituições religiosas e as respostas antigas já não satisfazem. Os evangelhos gnósticos vivenciam um renascimento silencioso mas poderoso. Sua mensagem não está limitada pelo tempo, cultura ou dogma. Fala diretamente à fome espiritual de nossa era. Esse anseio por significado, por conexão autêntica e por paz interior duradoura em meio a um mundo fragmentado. O que torna esses textos antigos tão impactantes é sua urgente pertinência para as grandes questões existenciais. Quem sou eu? Para que estou aqui? Qual a verdade por trás desta vida? Atualmente, muitas pessoas não perderam a fé, mas sim a confiança em quem afirma ter todas as respostas. Foram ensinadas que verdades espirituais residem fora delas, em autoridades e dogmas, e que seu papel é simplesmente aceitar, obedecer e crer. Mas a mensagem gnóstica desmantela essa estrutura. Ela proclama: a verdade reside em você. Você não precisa ser salvo do pecado. Você precisa despertar do esquecimento. Você não está esperando o julgamento de um Deus distante. Você está esperando recordar quem você é em sua essência. Esta mensagem é radicalmente transformadora, especialmente em um mundo obcecado pelo sucesso externo, validação social, consumo e distração constante. Em uma época em que redes sociais transformaram a identidade em espetáculo,
Os evangelhos gnósticos o convidam a fechar os olhos para o mundo externo e, paradoxalmente, a abri-los para o reino interior. Afirmam que o que realmente importa não pode ser visto com os olhos físicos, nem medido, nem comprado. O essencial está oculto no invisível, na alma, no silêncio, no centro imóvel do seu ser. Mais ainda, essa mensagem nos devolve o poder inerente. Segundo os gnósticos, não somos recipientes passivos aguardando ser salvos, nem escravos de um destino imposto. Somos, na verdade, centelhas divinas, fragmentos do infinito. Esqueceram sua origem e, através do conhecimento interior, gnose, podem retornar à plenitude. A salvação para eles não é algo que se recebe. Ela se reconhece. Não se alcança por fé cega, mas sim por visão direta, uma percepção profunda da verdade. Esse poder interior é precisamente o que as instituições mais temem, pois não pode ser controlado, regulado ou manipulado. Os gnósticos não necessitavam de sacerdotes, templos ou hierarquias externas para se sentirem próximos do divino. Seu altar era o coração, seu templo a alma e sua guia a voz interior. Essa autonomia espiritual representa uma ameaça direta a qualquer sistema que baseia sua autoridade no medo, na culpa ou na obediência. Por isso, os evangelhos gnósticos foram tão perseguidos e enterrados, porque empoderavam, porque libertavam, porque não ensinavam o que pensar, mas sim como despertar. E, no entanto, hoje eles estão retornando, não como novas doutrinas religiosas, mas como chaves vivas que abrem portas para o autoconhecimento. Nos últimos anos, pensadores de muitas disciplinas valorizaram esses textos. Psicólogos, filósofos, místicos e buscadores espirituais de todas as origens descobriram neles um espelho que reflete sua própria experiência interior. Carl Jung, por exemplo, reconheceu nos gnósticos os primeiros exploradores do inconsciente humano. Ele via seus mitos como mapas simbólicos da alma, a descida ao mundo material, a perda de identidade e o retorno ao centro luminoso do divino. Não apenas psicólogos, mas também meditadores, iogues, teólogos alternativos, artistas e escritores sentiram nessas palavras um chamado antigo, mas vigente. Seus ensinamentos conectam-se profundamente com tradições orientais, misticismo sufi, sabedoria indígena e filosofias que valorizam a introspecção sobre a imposição externa. Nos evangelhos gnósticos, encontramos ressonâncias dos Upanishads, do Tao Te Ching, dos poemas de Rumi e até das palavras de Teresa de Ávila e São João da Cruz. Sua mensagem é universal, porque falam diretamente da alma e para a alma. Não são textos que buscam convencê-lo com argumentos lógicos, mas sim textos que visam despertá-lo para uma nova realidade. Eles o convidam a soltar os véus do mundo material, a deixar para trás as máscaras sociais e a ousar olhar a existência com olhos novos, transformados. Em uma época onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa, esses escritos não oferecem respostas fáceis, mas algo muito mais valioso, uma direção para dentro, um mapa para o eu interior. Da perspectiva gnóstica, os verdadeiros inimigos da alma não são os pecados tradicionais, mas sim os arcontes modernos. Sistemas, ideias e estruturas que mantêm o ser humano adormecido e aprisionado. O consumismo, o medo, a adicção à aprovação, a distração tecnológica, o dogma disfarçado de verdade absoluta, todos são formas contemporâneas de escravidão espiritual. E os gnósticos, com sua sabedoria ancestral, já sabiam disso. Por isso, eles falavam da necessidade urgente de romper as correntes, de sair da caverna de sombras da ignorância e retornar à luz interior. Mas o que acontece quando realmente despertamos? Quando recordamos nossa verdadeira natureza divina. Os textos gnósticos não prometem fama, sucesso material ou conforto mundano. Eles prometem algo muito mais profundo: liberdade interior, clareza espiritual e uma paz real e duradoura. Quando a alma se reconhece como divina, ela não mais teme, não mais depende de validações externas para se sentir completa e não mais vive perseguindo ilusões. Ela começa a viver a partir de um centro inabalável, de uma conexão direta e ininterrupta com o todo. A alma se torna una com a origem, transformando-se em luz consciente, em pura gnose. E é isso que torna esses textos tão importantes hoje, não porque ofereçam uma nova religião, nem porque resolvam os dilemas do mundo, mas porque são um espelho. Eles refletem a divindade que esquecemos e nos chamam a abandonar as certezas emprestadas e a empreender o único caminho que realmente transforma, a jornada para o interior. Para cada buscador espiritual, para cada alma inquieta que anseia por mais, para cada ser humano que suspeita que há algo mais profundo do que lhes foi contado, os evangelhos gnósticos não são meros escritos antigos.
Eles são chamados vivos, são desafios poderosos à alma adormecida, são portas que se abrem para a verdade suprema. Talvez, neste mundo fragmentado e caótico, o que mais precisamos não são novas respostas, mas sim a coragem de fazer as perguntas certas e de olhar para dentro. E talvez, depois de séculos de terem sido enterrados, os gnósticos retornaram, porque este é o momento em que, por fim, podemos realmente escutá-los. E talvez, só talvez, o que eles nos oferecem não é uma solução pronta, mas uma forma de recordar o que sempre em nosso íntimo soubemos. Gostou de desvendar os mistérios e a profunda sabedoria dos evangelhos gnósticos? Deixe seu comentário abaixo com suas impressões e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam despertar para essas verdades transformadoras. Não se esqueça de se inscrever no canal As Sementes de Akasha e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre espiritualidade, autoconhecimento e os segredos do universo.